Olá família, vamos para mais um Evangelho. 20º capítulo, Trabalhadores da Última Hora. Os tópicos são: Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. A missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Este capítulo é fascinante, família. É fascinante este capítulo e vamos conversar um pouco sobre ele. Vamos tentar aprender um pouco mais com ele. Aqui vem dizer, família, sobre a progressão dos espíritos, sobre a continuidade da vida, o progresso, o eterno aprendizado, a eterna evolução e o trabalho, o livre-arbítrio do homem, né? Aqui vem dizer que os últimos serão os primeiros e fica fácil a gente compreender olhando para a gente. Há quanto tempo, essa não é a nossa primeira vida, todos nós sabemos disso. Meu espírito não foi criado agora e essa não é a minha primeira experiência terrena. Nossa, mas por quê? Então, é só a gente olhar pra gente e entender que por quanto tempo a gente relutou nessa mesma vida pro trabalho do bem, pro nosso melhoramento e pro nosso próprio progresso espiritual e moral. E por quantas e quantas vidas talvez nós nos negamos a esse trabalho, a este caminho estreito de trabalhar para o bem. A gente vê olhando para a nossa vida e aí muitos têm essa história para contar. Fui num terreiro, no templo, num dia de gira, e quando começou os trabalhos, o meu espírito inteiro vibrou e eu pude sentir aquele amor, aquela luz, e com o falar do guia eu me identifiquei com aquele ambiente e me encheu de esperança, me encheu de energia boa, e eu vi que eu fazia parte daquilo e eu queria mais. E aí, frequentando o terreiro e cada vez mais apaixonado e fascinado com o trabalho do bem, com a humildade e com o amor dos guias, queria fazer parte daquilo. Recebe-se o convite de participar, para entrar para o terreiro, para se desenvolver, para aprender. E aí a gente se depara com o tamanho BO. A responsabilidade é muito grande para com a gente mesmo. O nosso autoconhecimento. E a gente se depara com muralhas que a gente mesmo inventa, que a gente mesmo cria, e entende que é um trabalho contínuo e uma palavra começa a fazer parte da nossa vida e vai nos acompanhar pela eternidade, a reforma íntima, o melhoramento moral. Porque a gente começa a compreender o seguinte: quando a gente é convidado a participar, a nossa fantasia, né? O nosso ego se infla e a gente quer saber os dons que nós temos. Qual será o dom que nós temos, então, para participar desta corrente, para estar próximo dos nossos guias, dos guias que a gente nem conhece, que trabalham com a gente. E aí a gente se fascina, descobrindo os dons que tem. E aí com ele vem muita responsabilidade, e porque a Umbanda é muito simples, a incorporação do espírito para a prática da caridade. Então o trabalho é sempre, o convite que nós recebemos não é entre, vire uma estrela, né? se ilumine e evolua. É isso, mas de uma maneira mais simples ainda. A espiritualidade sempre trabalhou, o amor de Deus sempre esteve presente em todos os cantos do universo. Não foi a partir do dia que eu incorporei um guia, e ele disse que então trabalharia comigo como instrumento, que este guia começou o seu trabalho para a espiritualidade. Ele já trabalhava há muito tempo. Então, é sempre uma continuidade, né? E aí a gente descobre que temos capacidade sim de auxiliar o nosso próximo. E aí a gente volta para dentro da gente com um questionamento que é complicadíssimo.
É para mim essa aula, né? Nossa, mas então, se eu tenho esses dons, se eu vou conseguir incorporar para auxiliar o meu próximo, nossa, que ele vai conseguir ajudar e auxiliar as pessoas, então eu não posso aceitar que eu errei tanto, que eu erro tanto, que eu sou tão falho, que eu sou tão atacado. A gente não compreende isso. Como posso eu ter essa oportunidade de conviver, de ser parceiro de alguém que é tão evoluído, que tem tanta luz, que expressa tanto amor em suas palavras, com muita humildade e simplicidade, que consegue levantar alguém de uma cama em depressão e dar motivo de vida a ela. E eu ser tão falho? Como posso? Como pode isso acontecer? Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo. E as pessoas pensam que entendem o progresso espiritual como deixar de ter problemas, né? A partir do momento que você começar a fazer seu melhoramento moral, sua reforma íntima, começar a vibrar no bem, olhar para o bem e se movimentar nesse sentido de auxiliar o próximo e de se melhorar, acabou o problema. Estabilidade financeira já chegou, não vai ter mais problema com dinheiro. Harmonia, o emocional estabilizadíssimo, né? Bom ânimo, saúde em perfeito estado, porque eu estou ambientado agora com seres de luz, com seres muito evoluídos, e a tudo que chegar de problema a mim, isso será passado por eles primeiro, eles vão resolver isso, não vai me deixar ser bloqueado por uma gripe, sabendo que eu tenho o propósito de auxiliar meu próximo, eu não posso ficar acamado. Não é assim que acontece. Nós temos que, vamos olhar para o nosso mestre, o mais evoluído dos seres, o de mais luz, o que nos mostrou o amor, com toda a sua simplicidade, foi o que mais sofreu, foi morto. Foi morto. Ele não foi só atacado, como a gente é atacado, né, com coisinhas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, que fazem a gente estremecer e perder nosso foco. Não, ele foi morto. Então a gente tem que entender, neste capítulo aqui, Trabalhadores da Última Hora, que tudo passa. A igreja de Paulo já não existe mais. Muitos já foram. E a vida continua. Por quantas vezes nós padecemos? E nós continuamos aqui. Nessa nossa pequena jornada terrena de hoje, de agora, dessa nossa vida, por quantas vezes se deparamos com situações que pra gente findaria ali. E continuamos. Porque a vida é uma continuidade. E o progresso também. Isso nos faz aprender cada vez mais. E aprendendo cada vez mais, experienciando a vida, seja ela em que lugar for, seja no plano espiritual ou na carne, nós amadurecemos, ampliamos nosso horizonte, começamos a ganhar novas perspectivas e os valores começam a mudar. Porque entendemos nessa sucessão de vidas de que todo o esforço levado à matéria para conseguir poder, ele nada de vale, porque tudo continua aqui e volta ao zero de novo. E quando você voltar, não vai ter aquele império que você lutou a vida inteira. Não vai ter. Vai ter que começar tudo de novo. Então a gente começa, somos convidados então pela experiência de vida e não pelo poder de luz, não. Pela experiência de vida, somos convidados a servir. Porque o nosso exemplo, o nosso testemunho é muito mais válido quando a gente passa por uma situação, conseguir auxiliar quem está passando por ela. Porque sem compreender de fato o peso que a matéria traz, dificilmente a gente compreende a vida dos encarnados. Estando encarnado a gente sabe que se eu passo fome, eu sei quanto isso é difícil. E se eu tiver oportunidade, eu não vou deixar que ninguém passe fome ao meu lado. É assim que a gente evolui. Então a gente é convidado a servir, porque a grandeza é estar no servir e não no ser servido. E aí quando a gente é convidado a servir, a gente, diante da espiritualidade que sempre nos eleva, sempre nos auxilia a nos melhorarmos, acreditarmos na capacidade que nós temos, a gente se depara com isso. Mas poxa, se eu fosse assim, então, um instrumento bom, eu não levaria tanta pedrada, eu não seria tão atacado. Eu faria uso da minha mediunidade com a maior grandeza do mundo e as pessoas sairiam auxiliadas porque a espiritualidade cumpriria o seu papel usando em mim um instrumento ótimo. Não, está errado.
quem anda no caminho largo, quem está fazendo o uso da vida com o que é mais fácil, que é o mais fácil ser ruim, quando a gente coloca, vamos pensar por um segundo assim, vamos pensar no que há de ruim aqui. Aí você vai olhar para o lado e vai ver defeito em todo mundo. E aí tudo tem defeito, aí tem um monte de coisa errada acontecendo com a Terra, na política, na religião, em todos os sentidos. E aí você fala, poxa vida, então cadê? Qual o real motivo da gente estar preocupado em se melhorar, olhando que quem não busca o melhoramento moral é aquele que tem poder, mas o que você quer? O que você quer? Essa é a pergunta. Porque só leva pedrada a árvore boa. Então toda vez que um instrumento, alguém que foi convidado a servir, se levanta para a obra do bem, com toda certeza o foco é ele. Vão tentar derrubar, velho. Vamos dar pedrada, porque se ele der um passo adiante, ele vai dar muito mais trabalho. Então é por isso que somos atacados. E aí a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou ser então, como é que eu vou me ascensionar? A gente quer isso para agora. A gente é tão mimado e tão imediatista que a gente quer a nossa evolução assim. Conheci reforma íntima ontem, amanhã eu já não quero mais padecer de nada disso. Meu emocional tem que estar estabilizado, moralmente eu tenho que estar focado com outras coisas, os valores mudaram e não é assim que acontece. Bem-vindo à Terra. A gente aí somos questionados, olha só a nossa ignorância, a nossa pequenez, né? A gente fala assim, não, então vamos trabalhar para o bem, você foi convidado a servir, você tem capacidade para isso, para conseguir levar auxílio ao próximo, tá? É servir, é a obra da caridade. E aí você olha e fala assim, não, mas poxa vida, tem que haver santidade, tem que ser alguém melhor para fazer isso, porque eu já errei tanto, e eu falho, e eu erro, e eu não acredito na minha capacidade, e tem alguma coisa errada. Eles miraram errado, eles estão falando com a pessoa errada. Eu que estou precisando de ajuda, e eles estão dizendo que eu consigo ajudar. E aí a gente entende que o que a espiritualidade, o que Deus espera da gente, não é essa grandeza que o ego cria, que o orgulho cria, para falar para você que você é digno de fazer alguma coisa de bom. O que a espiritualidade nos pede é só para a gente vigiar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos, ativar a nossa fé positiva, enchermos de boa esperança e de bom ânimo, porque a nossa energia, estando ela uma vez afinada com o bem, com o querer bem, em caminhar no sentido de ser o homem de bem, essa energia que a gente se sintoniza faz da gente um instrumento útil à espiritualidade. Não as pessoas estão preocupadas com as incorporações. As pessoas estão preocupadas com as coisas que acontecem do maravilhoso diante dos olhos dela e fogem do simples. A Umbanda é simples. A mensagem do nosso Mestre Cristo, ela é simples. Quando um guia vem em terra nos auxiliar, a sua mensagem é muito simples. Então é simples a gente entender por que fazemos parte dessa egrégora, dessa corrente tão grande. Porque é necessário só que a gente se encaminhe em afinar as nossas energias com a espiritualidade e o resto acontece. Se um guia estiver precisando de auxiliar alguém e ele precisar dessa energia que faz parte da Terra, ele vai até o seu médium, pega a sua energia e faz o trabalho dele. Ele nem mesmo vai saber disso. E ele vai estar sendo usado como um instrumento. Quando ele for aconselhar alguém se movendo pelo bem para auxiliar o próximo, ele terá ideias. Sairão palavras de auxílio da boca dele que ele nem pensou muito para dizer. E sem saber ele auxiliou alguém. Sem mesmo saber que tinha um guia ao seu lado. É simples. É a gente caminhar com o bem e entender que sim, quanto mais a gente se erguer, caminhar para o nosso autoconhecimento, para o nosso melhoramento moral, mais pedradas levaremos, mas isso não significa que a gente vai padecer. Isso não significa que o trabalho será interrompido. Isso não significa que vai acabar. Significa, é um indício de que nós podemos ser muito melhores, auxiliar muito mais, e não querem isso. Então o que a gente mais vê hoje são pessoas que não estão focadas no melhoramento moral, que não estão focadas na ética, que não
tem caráter, vamos falar assim, e que cresce materialmente na terra. E isso dilubria os olhos de muitos. Porque aquele que se coloca no caminho do bem, do melhoramento, com altruísmo, com amor, com respeito, com humildade, ele é simples e ele só leva pedrada. Ele não tem posses, não tem estabilidade, é atacado o tempo todo, a todo tempo é julgado, porque as pessoas buscam, quem faz o trabalho do bem, santidades nela. Aí é só a gente se perguntar, aonde a gente está? Estamos num planeta celeste? Estamos num paraíso? Ou estamos num planeta de provas e expiações? Então o que vai ter do lado? Santidades? Espíritos evoluídos que não erram? Espíritos perfeitos? Não. Então o que a gente vai ver? Falhas, erros, dificuldades. Todos nós temos problemas. E isso não limita o trabalho de quem quer fazer o bem. E isso não barra, não impede o trabalho de fazer o bem. Quando a gente, de fato, conseguir esta proeza de entender que santidade habita dentro de cada um de nós, porque somos frutos de uma, que somos deuses, quando eu conseguir entender que habita algo maravilhoso dentro de mim e dentro de todos à minha volta, e se eu colocar o meu foco nisso eu verei, a gente começa a mudar nossa perspectiva e entende que por mais que se levantem contra nós, contra o nosso caminho do nosso melhoramento moral para a prática da caridade, mais seremos auxiliados, mais sairemos fortes, aprenderemos cada dia mais e o trabalho não vai parar por aí, porque ele não tem fim. Mas diante de tudo isso, nós temos que entender um único detalhe, o livre-arbítrio. A responsabilidade de escolha que cada um de nós temos. Ou você senta e chora, ou você levanta e faz. Se fomos convidados a servir, todos nós somos trabalhadores da última hora, a escolha está na mão de cada um de nós. Mesmo que eu esteja, aí a gente se ataca e olha pra gente como não tem nada de bom aqui para servir ninguém. Quem precisa de auxílio sou eu, não tem como auxiliar ninguém, porque eu não tenho capacidade para isso. E aí então vamos pensar por um segundo. Se hoje a gente entrasse no templo, individualmente cada um de nós, ia demorar dias pra caramba, né? E toda a espiritualidade se materializasse à nossa volta. Todos os guias, nossos companheiros de trabalho, de jornada, toda a espiritualidade que rege o nosso templo, e eles virassem diante de nós e falassem, olha, agora você está vendo a gente, estamos todos aqui, e o trabalho do bem, então eu quero que você, enquanto instrumento, se coloque no caminho do bem e auxilie aquele irmão. Nós estamos aqui, vamos auxiliar no que precisar. Ainda assim, terá a principal parte, né? E a mais difícil da gente compreender, que é a nossa escolha. De eu querer fazer isso ou não. É o nosso livre-arbítrio. Quem escolhe? A espiritualidade vem em nós, de um outro horizonte, porque nos conhece como espíritos e não como a carne, e sabe da capacidade que nós temos. A gente não sabe, a gente esqueceu. Eu esqueci, velho, que talvez ontem, né? Ontem, há muito tempo atrás, eu posso ter sido amigo, eu posso ter auxiliado alguém. A gente não lembra disso. E aí eles olham pra gente com uma grandeza, que eu falo, mano, não tá olhando pra mim, sabe? Não tá olhando atrás de mim, deve ter alguém grande aqui. Porque ela fala, você tem capacidade. E a gente escuta isso, todos nós escutamos isso. Você tem capacidade de ser melhor. E a gente olha pra gente e fala, caraca, mano, fiz tanto, como que eu posso auxiliar? Mas eu errei tanto, eu erro tanto, eu tenho tantos problemas, minha cabeça não para. A gente não compreende que para fazer algo não precisa de ter, é preciso ser. Ser instrumento, não ser especial, ser alguém que incorpora, acha que está cheirando. Não precisa disso, família. Não precisa disso, porque é muito simples. E aqui vem dizer exatamente isso. Os primeiros, a quem começou mais tempo, há muito tempo, o trabalho, hoje é convidado com uma obra levantada gigantesca. Olha a facilidade de compreensão que nós temos hoje, olhando para o que já aconteceu na Terra, de muitos que deixaram exemplos grandiosos na Terra. Então muito trabalho já foi feito e ele continuará sendo feito.
Se não for por você, será por outro, porque a escolha é tua de fazer parte disto ou não. Então, se eu sair do terreiro Kaberomaru de Aruanda hoje, ele fecha? Não, ele continua, porque ele já existia antes de mim. Então eu sou insignificante, aí a gente se vitimiza, aí começa, né? O milindre, então, sou importante. Não, não é isso. Entenda que a importância quem dá é você. Você que está com o direito de escolha nas suas mãos. Nós temos esse direito. A nossa Umbanda tem as portas abertas e nós somos livres. Olha que grandeza isso. Nem nisso a nossa mestre nos limita. Aqui é Umbanda, Kaberomaru de Aruanda e ponto. Fecha a porta, aqui ninguém sai, ninguém vai estudar mais nada, aqui é só o que eu digo. Não, nós somos livres. E o que a Umbanda espera da gente é exatamente isso. Entender que, ainda sendo falho, ainda estando no mesmo planeta, tendo dificuldades diversas, cada um com a sua, né? Cada um com o seu propósito, cada um com a sua missão, conseguimos sim, se a gente quiser, a gente consegue fazer parte dessa egrégora e somar nessa egrégora, olhando para a nossa volta e vendo santidade que nós conseguiremos ver. Porque cada um de nós é um instrumento e que ele é mais ou menos afinado com a espiritualidade segundo a sua própria vontade. Não é a vontade do guia, não é do mentor, não é. Pouco importa o nome que se dê ao vento que incorpora em ti e ajuda o próximo. O importante é o que habita em ti e o que você faz com o que você receita. Será que nós, né, não temos essa capacidade? Porque a gente pode não praticar hoje, mas há muito tempo a gente tem ouvido. E uma hora ou outra a gente vai se cansar e vai começar a praticar. Vamos pegar aquela receitinha e vamos começar a tomar o remédio. Porque fingir que toma e mentir para mentiroso não adianta. Não é? Não adianta. Então, todos nós somos convidados à obra, mas a obra é servir. Servir. E não ser servido. Não que nós não seremos auxiliados, não é isso. Mas nós temos que entender que a parte importante de um instrumento é o seu 50%. Porque o 50% da espiritualidade sempre será feito. Então muitos vivem hoje, muitos espíritos evoluídos estão vindo para a Terra hoje, e isso não faz dele alguém que não vai ter problema, alguém que não vai sofrer, alguém que não vai levar pedrada, levarão muito mais. Porque sabe, se você ficar de pé com a capacidade que você tem, o seu auxílio vai ser muito grande, e você vai dar muito trabalho para quem trabalha nas trevas, para quem não quer ver o melhoramento e o progresso dos outros. É por isso que somos atacados. Caso contrário, deixa ele quieto. Por mais que ele tente nada, ele vai surtir de efeito contra nós. Mas não é isso que acontece, pelo que nós podemos ver. Vemos pessoas, e eu vejo isso, a grandeza em cada um dos membros do Kaberomaru de Aruanda, a capacidade incrível que cada um tem, e se volta para dentro dele mesmo e fala, não, sou incapaz, eu não consigo, não é para mim, não, deixa, quem sabe, a vida passa. E aí a oportunidade foi nos dada e nós responderemos pela nossa escolha. Se mesmo tomando paulada eu quero auxiliar alguém, ou se eu quero levar minhas pauladas sozinha e negligenciar um auxílio que eu sei que eu sou capaz de dar. Nossa, mas o que você vai fazer de tão grande? Nada, só pega a sua aula e passa. Só pega esse amor que você recebe da espiritualidade e passa. Pessoas que buscam ser alguém, um homem de bem, que consegue olhar com empatia para o sofrimento do próximo, com um olhar de amor e a humildade de um abraço, ela cura. Não tem necessidade nem de uma incorporação para auxiliar alguém. E é isso que nós temos que entender, a simplicidade. A simplicidade que a luz tem e essa grandeza que ela tem de auxiliar a todos. Fazemos parte de uma crença que tem as portas abertas e a ninguém será negada ajuda nem auxílio. Não fazemos distinção de credo, nem de raça, nem de nada. E tudo sempre soma. Porque diante de alguém que erra, muitos aprendem a não errar. E quem mais erra está mais próximo de acertar e não cometer novamente os erros que ele quis, que ele fez, dependendo da escolha dele. Sempre o livre-arbítrio. Então, não é porque nós erramos que estamos caminhando para um fracasso. Porque nós erramos, estamos caminhando para um progresso. Porque estamos aprendendo de fato, na prática, o que não se deve fazer. Então, uma vez que a gente aprende, nós somos testemunha. E o nosso testemunho é válido só para a eternidade.
Eu dizer antes, há um mês antes, conversar com alguém que sofreu a perda de um ente querido, era meio raso. Porque apesar de ter a compreensão de que a vida continua, enfim, eu não sei essa dor. Eu nunca tinha sentido. Hoje eu já senti. Hoje eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil e o quanto que cai na mão a responsabilidade de escolha diante de uma situação tão dolorosa. Você querer continuar vivo. Você querer continuar o seu progresso e entender com humildade, olhar para o lado e entender que tem pessoas que precisam de você. Ainda que isso não seja dito, ainda que isso não seja explícito, nós fazemos parte de um conjunto, de um coletivo muito grande. E sempre precisaremos um dos outros. Porque o que a gente não compreende é isso. O que as pessoas não querem compreender é isso. Todo mundo é substituível, mas todos nós temos capacidades. Todos nós. Então todo mundo é bom em alguma coisa. Então se tirar o Mike aqui de casa, e colocar um outro cara para fazer a minha função, vamos dizer assim, eu deixo de existir e tem outra pessoa, ela vai cumprir com o que eu cumpria, mas ela não vai ser eu. Ela não terá todos os defeitos e as virtudes que eu tenho, porque ela não é eu. Apesar de sermos iguais, sermos semelhantes, cada um de nós é especial em alguma parte. Cada um de nós tem a sua individualidade. Somos seres únicos. E é isso que a gente tem que compreender. Então quando é que vai começar a eu ter essa afinidade tão grande com a espiritualidade, a ponto de eu entender que eu vou, mesmo levando pedrada, eu vou conseguir levar auxílio para o meu próximo. Quando a gente entender, sermos humildes, entender que dificuldades todos nós passamos, mas entender que não estamos sozinhos, que é com muito amor que nós somos regidos, somos amparados, e nós sim fomos escolhidos, fomos chamados para servir. E isso é grandioso, e isso é maravilhoso, e isso vale tudo. Isso vale o esforço de entender que a ingratidão existe, e isso vale por olhar para as pessoas e não aceitarem que você é alguém legal, e a gente não tem que provar nada para ninguém. E estar próximo de alguém que nos ensina com amor, que é a espiritualidade de luz, de estar próximo de pessoas que se movimentam na mesma direção, e isso vale a experiência da nossa vida, porque nada vai passar batido aqui, tudo é aprendizado, tudo é visto. Então cabe a cada um de nós entender, vou levar pedrada sem me movimentar, ou senta e chora, ou se levanta e se move e faz alguma coisa. E quem decide isso somos nós. A escolha sempre será nossa. Ninguém nunca vai passar sobre nosso livre-arbítrio. E nós temos que entender a responsabilidade que há nisso. Fomos convidados e, poxa, você não consegue identificar que você tem condição de ajudar seu próximo só pela facilidade de compreensão das leis de Deus. Quando a espiritualidade vem nos trazer uma aula dizendo: vós sois deuses, você tem capacidade de criar tudo de bom para a sua vida, desde que você ative a sua fé positiva, desde que você se afine com o bem, desde que você se encha de bom ânimo e pare de ficar olhando que está com problema, porque quem procura problema só acha problema. A gente não consegue compreender esta aula, então isso já é um indício de que nós somos sim capazes de auxiliar o nosso próximo, e não interessa, de fato, não importa qual é a sua mediunidade, porque isso não vai fazer de você alguém especial. Quanto mais você tem, maior é a sua responsabilidade, maior o BO e maior as pedradas. E não é maior a capacidade de auxílio. Porque se você não tiver a humildade e o amor para auxiliar com simplicidade, com um abraço, em doar-se, de nada vale. De nada vale. Uma arma, ela só é útil na mão de quem sabe usá-la. Então, se a gente não sabe usá-la, estamos aqui, sendo lapidado por Deus, pela espiritualidade que nos acompanha, a fim de que a gente se levante o mais rápido possível para que nós consigamos adiantar o progresso de quem está precisando da nossa volta. Muitos são os que estão precisando de auxílio e muitos são os que estão se negando por isso, olhando só para a dor, só para o sofrimento, só porque é de ruim, só porque as pedradas que está levando, está deixando de ser um instrumento útil só porque não quer,
porque está sofrendo. Muitos sofrem e muitos precisam de um auxílio nosso. Só depende que a gente se levante com determinação. Que se então a gente perdeu algo muito importante, que aquilo ali era nosso norte, então vamos entender que nosso norte é Deus, que tudo aqui passa, tudo, desde bom, desde de ruim, tudo passa, tudo sempre passa. Então depende de nós escolher como nós vamos passar por essa experiência, por mais uma experiência terrena, sendo útil à espiritualidade, ao próximo, ou então se fechando e para mim já deu. São escolhas, cada escolha uma responsabilidade, cada escolha uma consequência. Isso depende de cada um de nós. Trabalhadores da última hora, a escolha está na mão de cada um de vocês. Ou você seca suas lágrimas e compreende que você sim é útil, que você sim é importante, que você sim pode auxiliar alguém a passar por essa jornada mais leve, né? Mais leveza, ou não, ou se fechar e não fazer bom uso de tudo aquilo que você já aprendeu, de que você já experienciou de fato na prática. Isso não vale a pena para você? Então quem decide isso é você. Quem tira a sua santidade é você, quem melindra e quem se vitimiza é você, porque o auxílio sempre será dado, sempre seremos amparados e sempre, só pela eternidade teremos essa questão, a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, o nosso poder, nosso direito de decidir o que a gente quer realmente fazer na nossa vida. Ou se movimentar para o bem, ou então ficar sentado e falar, deixa que eles façam. Uma hora, nós